eu tinha um filho para cuidar, eu tinha que pagar o FIES e as minhas contas. Teve um momento que eu falei, meu Deus, eu vou arrumar outro trabalho, qualquer coisa, porque eu não sei se eu vou dar conta e eu tenho que cuidar do meu filho. Era o que mais me importava naquele momento. Professora, olha, eu vou falar hoje, graças a Deus eu sou uma pessoa realmente muito privilegiada. Eu tenho meus imóveis, não é só um. Eu tinha o sonho de ter uma chácara, hoje eu tenho, além do meu imóvel, que é a minha residência. Tem veículos, eu sou apaixonada com veículos. Eu pude estudar, fazer vários cursos, muitas viagens, dar uma educação para os meus filhos, uma educação que eu não pude ter. De alguma forma eu posso ajudar os meus familiares quando precisam. Então, assim, minha fé, pela minha coragem, eu me tornei a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, e eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar e a todas as oportunidades que eu consegui enxergar e aproveitar. São Penal é uma paixão. Vamos começar então mais um episódio do nosso podcast Criminalista em Foco, e eu estou muito feliz hoje de receber a Kelly aqui. Kelly, seja muito bem-vinda, obrigada por você aceitar o convite de estar aqui hoje conversando comigo, viu? Obrigada, professora, obrigada. Eu que agradeço pelo convite e por eu poder acrescentar alguma coisa também. Kelly, quero saber quem é a Kelly, como é que você começou nesse mundo do direito, nesse mundo da área criminal, me conta tudo. A Kelly é uma garota que, desde pequenininha, quando começou a entender por gente, quando perguntava o que você quer quando você crescer, o que você quer ser, eu já falava que eu queria atuar na área do direito, mas aí eu falava que eu ia ser juíza, que eu ia ser ministra, né? Esse era a minha ideologia. E aí, realmente, como eu venho de família muito humilde, eu tive, assim, uma dificuldade para entrar na faculdade, mas consegui. E em 2006 eu terminei a minha faculdade e já iniciei na advocacia. Só que no primeiro ano foi na área trabalhista, porque foi a oportunidade que eu tive. Porque durante a faculdade eu fiquei trabalhando na universidade que eu estudava. Então eu não tive prática jurídica nenhuma. Mas, assim, sonhando ir para a área criminal, que foi sempre o que eu quis. Na faculdade eram as notas boas que eu tirava. E aí, quando foi em 2007, então, eu entrei para a área criminal com um único cliente. E aí, desse cliente, ele foi indicando, porque eu fiz um trabalho, não tinha experiência nenhuma. Como que eu fazia? Eu ia atrás dos meus professores, eu ia ao fórum, eu perguntava, eu fazia mil e uma coisa para conseguir dar conta daquilo ali, por não ter prática. E aí, de um foi para dois para três, e a minha carteira de clientes hoje, ela é grande, mas eu devo muito à indicação. Foi, assim, o modo que eu mais prospectei cliente foi através de boca a boca, um indicando para o outro por conta do meu trabalho. E, assim, aí hoje eu fiz 2 especializações, eu fiz um mestrado, tudo na área criminal. E estou fazendo especialização com você, né, também na área de execução. Então, essa é a minha atuação. Eu atuo muito, tanto na área de execução penal, quanto crimes de processo de tráfico, até por conta do estado que eu resido, que é Mato Grosso do Sul. Então, assim, é muito amplo esse campo de tráfico de drogas, né? E no Rio de Janeiro também. Então, são os 2 estados que eu mais atuo. E atuo muito no Presídio Federal, porque aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, tem uma unidade. E dali eu comecei a pegar vários clientes que me deu a oportunidade de expandir a minha atuação em vários estados do Brasil. Essa sou eu. Eu falo assim, Kelly, você só precisa ter um único cliente. Se você tiver um único cliente, você se dedicar, você estudar, prestar um bom trabalho, esse um único cliente vai abrir as portas para você conseguir conquistar mais e mais clientes. Hoje a minha prospecção também ela é 90% formada por indicação de clientes. Isso mesmo, eu acompanho, já te acompanhava antes mesmo de fazer o curso com você e realmente eu vejo você falar isso nas lives e vejo também alguns outros profissionais, porque assim, às vezes a gente passa por muitos momentos difíceis na advocacia
Quem já não vem, assim, né, com familiares que já é desse ramo, que já tem um nome, não é fácil. Eu tinha um professor que ele falava para mim, um advogado que sobreviver durante os 5 primeiros anos, ele pode se dar por satisfeito, contente. Eu observei que nessa trajetória, nesses anos, que na verdade tem momentos difíceis em tudo na vida, em todas as profissões, em tudo. E no primeiro momento, ou no segundo, ou no terceiro, de obstáculo, se a gente já desistir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E aqui que eu tive sempre, que eu já trago de berço, eu já trago da minha família, que você tem que ser, em tudo que você faz, você tem que ser honesto, você tem que ser claro, você tem que ser conciso. Eu ouvi muitas pessoas me perguntarem, você não tem medo de advogar na área criminal? Você é mulher, é perigoso. Eu falo que eu já atuei na área trabalhista, já atuei um pouquinho na área civil, mas eu posso dizer com certeza que eu nunca corri nenhum risco na área criminal. Por quê? Porque eu pautei na honestidade, na clareza. O que eu não sei, eu procuro levar uma resposta depois, eu não fico iludindo o cliente, fazendo falsas promessas de prazos e que eu vou conseguir com certeza, porque o resultado fim não depende só de mim depende um bom trabalho. Né? Então, prestar um bom trabalho para o cliente, ele não tem porquê, ele não vai, nem ele dessa área, nem de outra área, não vai fazer nada contra você se você correr pela honestidade. Com toda certeza. E Kelly, me chamou a atenção, né, que você falou que foi difícil para você entrar no direito, que você passou muitas questões na sua vida, no seu início. Como é que foi para você essa dificuldade para conseguir se formar, essa dificuldade para poder iniciar na advocacia? Você começou sozinha? Me conta um pouquinho essa parte. Sim, eu consegui entrar na faculdade, eu já tinha terminado meu ensino médio, já fazia uns 2 anos que eu tinha terminado, e eu não tinha conseguido passar na Universidade Federal, por conta até, porque eu estudei em escola pública a minha vida toda, então eu não tinha assim um bom embasamento, e eu não consegui passar. Então eu tive que fazer o quê? Eu passei na universidade particular. Uhum. E aí, quando eu passei na universidade particular, na verdade, eu não tinha condições financeiras de pagar o curso. Então, naquele primeiro momento, eu não pude fazer. Aí, o que eu fiz? Eu fui atrás e consegui um emprego na própria universidade, que aí eles davam uma bolsa. Mesmo com a bolsa, ainda assim ficaria difícil para mim, que eles não davam 100%. Aí eu fui e fiz também o FIES. Então, assim, eu não pagava nada de faculdade, porque era FIES e a bolsa da universidade onde eu trabalhava. E assim foi até o final do meu curso. E, inclusive, tinha um medo? Tinha. Como que você vai pagar esse FIES depois? Mas eu queria terminar minha faculdade, fazer minha faculdade. Terminei com louvor, foram 5 anos. Aí eu não tive a oportunidade de fazer prática jurídica, porque eu tinha que continuar no trabalho. Eu trabalhava na biblioteca da universidade, não tinha nada a ver. Uhum. Finalizando, eu fiz o quê? Vou procurar trabalho. E aí eu encontrei uma colega, uma pessoa que me ofereceu na área trabalhista. Eu fui porque eu precisava trabalhar, pagar as contas, porque inclusive eu ganhei o meu filho, que hoje tem 15 anos, no dia da minha colação de grau. Nem da festa eu participei, exatamente. Então eu tinha um filho para cuidar, eu tinha que pagar o FIES e as minhas contas. Era uma coisa de louco. Teve um momento que eu falei, meu Deus, eu vou arrumar outro trabalho, qualquer coisa, porque eu não sei se eu vou dar conta e eu tenho que cuidar do meu filho. Era o que mais me importava naquele momento. Aí apareceu essa oportunidade de ir para a área trabalhista. Eu fui a contragosto, para falar a verdade, porque eu tinha certeza, sempre tive da área que eu queria, mas eu falei, não, é uma oportunidade, pelo menos, de eu entrar no meio. Fiquei 1 ano com ela, foi maravilhoso. E aí foi quando eu iniciei, que eu consegui o primeiro cliente, depois a segunda cliente, e aí eu entrei na área criminal. Mas assim, sem experiência nenhuma da área criminal. Aí eu fui atrás do meu professor da minha TCC, que me deu umas orientações, umas dicas. Ele era juiz à época. Fui atrás de outros professores, fui ao fórum, pedi a informação nos cartórios. Eu não tinha escritório, não tinha como ter escritório, então eu agendava com os clientes no próprio fórum, falava que eu estava por ali,
se eles quisessem encontrar comigo, familiares, né? Porque os clientes mesmo, os dois estavam presos. Então, eu ia até o presídio, mas os familiares queriam conversar comigo e assim foi. Fui arrumando outros clientes por indicação, a família queria conversar. E naquela época, 2007, realmente eles gostavam muito de conversar mesmo, de ir até o local. E aí, com o passar dos anos, eu acho que depois de 1 ano e meio, essa colega voltou para o concurso dela e eu acabei alugando, fiquei com a sala que a gente usava quando eu trabalhei com ela, que aí o dono de lá, super gente boa, me fez um preço legal, e aí meu primeiro espaço de trabalho. A minha sobrinha, à época, entrou para fazer direito, e aí ela, depois de um semestre, acho que não, do primeiro semestre, ela foi trabalhar comigo também. E nós duas ali, entendeu? Na busca sempre, e eu sempre buscando melhorias, e paralelamente, claro, com todas as dificuldades possíveis, porque eu vou ser muito sincera, eu não levo essa questão racial para mim, para minha vida. É mais difícil? É mais difícil. Para mulher negra é mais difícil, com certeza. Só que eu nunca elevei esse ponto, entendeu? Eu nunca me coloquei assim, nossa, eu não vou conseguir porque além de ser mulher eu sou negra. Não, pelo contrário, eu sempre tentei colocar minha força acima de tudo. Eu tinha objetivos e eu tinha também meu filho que também me dava força que eu precisava buscar. Mas foram várias, professoras, não foram poucas as dificuldades, não, para eu ser aceita, para eu entrar. Então, teve que ser através do meu trabalho, para eu mostrar ali o resultado do meu trabalho. Não, quando eu falo resultado, não é o resultado, às vezes, consegui absolver, ou é o reconhecimento profissional. Isso, pela minha dedicação, pela minha transparência. Então, assim, eu consigo lembrar até hoje cada palavra dessa minha cliente mesmo, que foi a segunda cliente criminal, da área criminal. Ela é uma amiga hoje, porque ela fala que quando eu cheguei na vida dela, eu fui muito sincera de falar que eu não tinha experiência, mas que o que eu poderia oferecer para ela era uma dedicação. Foi a primeira vez que eu peguei o avião para ir a Brasília falar com uma ministra, por conta dela. E aí eu voltei com o resultado positivo da liberdade dela depois de 2 anos presa. E aí, assim, ela ficou muito grata à família, e eu fiquei numa felicidade, me senti tão importante andando naquele tribunal, naquele STJ, entendeu? E assim foi. Então, cada vez que vinha uma dificuldade, vinha também uma oportunidade, e eu me agarrava nas oportunidades. Eu não pensava 2 vezes e falar, não, é aqui que eu vou. Poderia ter desistido fácil, ter ido fazer outros trabalhos, poderia ter continuado na universidade, porque eu poderia seguir outras carreiras lá dentro, mas eu fui firme e quando eu falei, não, eu estou sozinha, não, porque assim, eu também sou muito religiosa, Deus em primeiro lugar, eu falei, eu vou com tudo que eu vou conseguir. E é isso, então estou aqui. E Kelly, eu tô assim, né? Você vai contando a sua história, eu vou imaginando a cena, eu vou imaginando a situação. Quando você olha para trás, que você vê aquela mulher que não tinha condições, que estudou em escola pública, demorou para conseguir passar no vestibular, não tinha condições de pagar a faculdade, foi trabalhar na universidade, formou com o FIES para pagar, com um filho pequeno, e olhando a advogada que você se tornou hoje, como que é isso para você? Professora, olha, não sei nem se é um sonho. Talvez eu não consiga nem medir de verdade, de ver a minha capacidade. Hoje, se eu parar realmente para pensar, eu vou conseguir ver que a minha força. Mas talvez, algum tempo atrás, eu não teria nem parado para pensar, nem teria analisado a força que eu tive para chegar aqui. E eu não sou, e eu sempre falo isso para as minhas colegas, para as pessoas que estão ao meu redor, que reclamar não vai resolver nada. Eu sou muito também da questão da lei da atração. Tudo que eu penso, eu sei que o meu pensamento ele vai acabar atraindo aquilo que eu estou pensando e aí vai se transformar em ação. Então, eu sempre busco pela positividade. Nem sempre a gente consegue, porque realmente tem momentos muito, muito difíceis. Mas hoje eu vejo que pela minha força, pela minha persistência, pela minha fé, pela minha coragem, eu me tornei a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, e eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar
e a todas as oportunidades que eu consegui enxergar e aproveitar. Porque, assim, hoje eu não sou nem de longe aquela menina lá de trás quando fez a faculdade, que iniciou. Eu consegui, assim, subir degraus que eu me sinto orgulhosa da minha trajetória. E ainda teve, professor, um detalhe que no ano que eu, no ano, 2 anos antes de eu me formar, eu perdi o meu irmão, vítima de latrocínio. E aí, aquilo, eu tinha uma paixão muito grande por júri, então, assim, acabou que foi um latrocínio, mas o juiz não reconheceu como latrocínio, ficou como homicídio, e aquilo me deu um bloqueio, assim, de júri, hoje em dia eu não faço júri, mas eu tenho um colega que eu faço a primeira fase, ele faz a segunda. Eu ainda não consegui superar 100% esse bloqueio, mas de alguma forma também, ao invés de eu usar aquela situação que foi um sofrimento muito grande na minha família, para falar, não, eu não quero isso, eu não quero mexer com esse tipo de pessoa, generalizar, eu utilizei ao contrário, eu impulsionei aquilo ali para eu finalizar minha faculdade, para eu entrar na área criminal e para eu fazer diferente. Aí eu já tive perguntas até da própria familiares, né, parentes, fala assim, como que você advoga para bandido? Você mesmo, a sua família, a nossa família já foi vítima. E eu consigo separar muito bem cada situação, cada coisa, entendeu? Então, assim, realmente é aquele ditado: você pega um limão e você faz uma limonada. Eu não vou me colocar como vítima porque aconteceu isso na minha família e vou deixar de viver um sonho, porque eu acredito que eu vim com esse propósito ao mundo. A minha profissão tinha que ser essa, não poderia ser outra que hoje eu falo que eu faço o que eu gosto, que eu sou uma privilegiada. E teve algum momento na sua vida que você se recorda, que você parou, olhou e falou assim: caramba, eu realmente agora eu sou advogada? Teve. A virada de chave na sua vida. Sim, teve sim. Principalmente eu acredito que quando eu entrei para atuar dentro do sistema penitenciário federal. Porque daí ali eu comecei a atuar em processos de pessoas de nome bem pesados, bem grandes, e assim eu falava, dava aquele medo, eu falava, gente, mas será que eu vou dar conta? Talvez porque eu não conseguia nem reconhecer o meu potencial. E aí eu comecei, na verdade, eu nunca fui uma pessoa medrosa, mas teve esses momentos de parar e pensar. E aí, quando vem e eu recebo propostas, não, que eu fui indicada por algum outro colega ali atender, não, eu quero ser atendida pela doutora Kelly. E aí, começar a fazer os trabalhos e ver os resultados, aí eu fui vendo o meu potencial. Aí eu fui vendo com clareza, porque até então eu não estava conseguindo ver. E aí, dali para frente, eu sempre... Isso foi em 2012, por aí, 2012, 2013. Então, já tinha aí um tempinho de formada, um tempinho atuando. Então, foi mais ou menos nessa época que eu vi virar a chave e também que eu comecei, eu acho que, a colher mais frutos da minha atuação jurídica. Então, eu comecei a me sentir, mas não, realmente eu tenho potencial. Que seriam esses frutos que você começou a colher da sua advocacia? Professora, olha, eu vou falar hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa realmente muito privilegiada. Eu tenho meus imóveis, não é só um. Eu tinha um sonho de ter uma chácara, hoje eu tenho, além do meu imóvel, que é a minha residência. Eu tenho veículos, eu sou apaixonada com veículos. Eu já tive veículos assim, que se eu parar para pensar anteriormente, eu falava, mas nunca que eu ia ter condições de ter um veículo desse, que a minha paixão é veículo, mais do que casa. Então, já tive vários modelos, né? Hoje eu tenho um que eu gosto, mas eu já quero um outro. E eu pude estudar, fazer vários cursos, muitas viagens, dar uma educação para os meus filhos, uma educação que eu não pude ter. De alguma forma, eu posso ajudar os meus familiares quando precisam. Então, assim, é muita coisa, não é pouca coisa, não. Olhar aquela Kelly lá atrás, quando começou, para Kelly hoje, hein? Sua família, todo mundo deve morrer de orgulho de você.
Sim, é verdade, morre de orgulho mesmo. Eu tenho, assim, porque eu sou mineira, né? Então a família da minha mãe tá tudo em Minas e assim sempre que eu posso eu estou lá e eles falam que eu, não, eles realmente falam que tá é muito orgulho mesmo. E hoje tem minha sobrinha também, que ela é formada, excelente advogada criminalista também, né? E assim veio assim acompanhando comigo, veio junto comigo. Então assim, graças a Deus foram ótimos frutos. Eu acredito até que ela tenha se espelhado, né, Em no que você. eu quis para ela poder também seguir. Ela se espelhou em você, na sua história, na sua força, na sua coragem, em todas as suas conquistas, né? Sim, exatamente. E Kelly, você percebeu alguma diferença depois que você começou a fazer o curso comigo na sua atuação profissional? Com certeza. Nossa, vamos pôr aí que 90% do que eu achava que eu sabia, eu não sabia. E depois que eu estou fazendo o curso com você, 90% do que eu já sei depois do curso, eu com certeza são méritos do seu curso. E eu ainda tenho muito que aprender ainda no seu curso, porque eu não consegui ainda finalizar ele, não, entendeu? Porque eu sou muito detalhista, então eu assisto uma aula 3, 4, 5 vezes, aí eu faço, eu vejo se está certo. Antes de eu chegar para um cliente e mostrar alguma coisa, eu tenho que ter certeza. Eu tenho uma colega aqui em Mato Grosso do Sul que ela é excelente em cálculo, mas ela é daquelas antiga que gosta de fazer tudo na mão mesmo, que eu não consigo acompanhar o raciocínio dela. Desespero, pra que tudo isso, né? Pra que Exatamente, complicar? mas ela é muito boa mesmo. Então, para indulto e comutação de pena, então, assim, eu sempre socorri até ela, né? E aí hoje eu até falo que, assim, você, nossa, foi um achado maravilhoso teu curso, porque abriu minha mente. Nunca que eu imaginava dessa situação da remissão, da fórmula mais benéfica, nada dessas coisas. Eu sabia o básico e eu achava que eu sabia muita coisa, mas na verdade eu não sabia nada. Fico feliz, mas o mérito é todo seu, né? Que o que me chamou muita atenção na sua história, que ficou forte, são falas, contextos que você vivenciou. A história é sua, só você sabe disso. E ver você aqui de uma força, de uma coragem, falando assim, Fernanda, eu poderia me colocar na posição de vítima e falar assim, as coisas não deram certo para mim porque eu não tive condições, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho suporte familiar, porque o meu irmão isso, aquilo. Então você, Kelly, teria todas as condições do mundo para colocar desculpas e empecilhos no meio do seu caminho, mas não. Você preferiu o quê? Pegar da dificuldade uma oportunidade de transformação na sua vida. Então, eu, enquanto professora, colega advogada, me sinto muito orgulhosa. Eu fico imaginando os seus familiares, né? A sua sobrinha, de se espelhar em você, de falar assim, gente, a Kelly, olha o que ela tá conseguindo. Ela tem imóveis, a gente não tá falando de um imóvel, ela tem imóveis, ela tem uma chácara, ela tem o carro que ela quer, e se ela quiser trocar de carro, ela troca o carro. Então, ver isso, e muito mais do que isso, a gente está falando aqui de bens materiais, mas a gente também está falando de um posicionamento, um reconhecimento profissional. Você trouxe aqui que você dá aulas, que você dava aulas, né, palestras Sim. e tudo mais, que você começou com 2 clientes e hoje você está atuando em sistema prisional federal. Do cliente chegar e falar assim, eu quero a Kelly, apontar e falar assim, não, mas eu quero a Kelly, tem que ser a Kelly no meu processo. Então, isso é muito gratificante. Não tem preço que pague. Então, eu fico muito, muito feliz de ver, né, de poder conhecer a sua história e ver onde você chegou. E eu que agradeço, porque na verdade, talvez eu não tenha contado isso, essa história da forma como eu estou contando aqui para ninguém, é a primeira vez. Então, você me deu a oportunidade, eu conseguir ver a minha história, que talvez eu não tenha ainda analisado ela como uma forma tão transparente. Exatamente. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder contar um pouco. E aí, para aquelas pessoas que vão assistir, que eu tenho certeza que isso que eu ia te falar, Kelly, se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está ouvindo, assistindo esse podcast, qual mensagem você deixaria? Eu deixaria que não importa o tamanho da dificuldade, mas não importa mesmo o tamanho. Você tem que acreditar no seu potencial. Se é aquilo que você quer para você, se é aquela profissão que você quer atuar, você vai em frente, porque você vai conseguir passar por aquele obstáculo. Sempre pautando em fazer tudo na sua vida, não só na profissão, mas como tudo, pela honestidade, pela clareza, pela sinceridade. E sempre
oferecendo o melhor que você pode fazer. Você não é obrigado a dar resultado que a pessoa quer, mas você é obrigado a oferecer um trabalho de excelência a partir do momento que você se propõe. Então, siga em frente. Venha um obstáculo, venha 2, venha 10, você vai passar por eles e você vai conseguir vencer. Com toda certeza. Kelly, eu só tenho a te agradecer por você ter vindo aqui, né? Contar a sua história, saber, contar seus desafios, né? E contar a sua história de superação na mulher que você se transformou na advogada. Saiba que eu tenho muito orgulho de poder conhecer você, de poder conhecer tudo que você passou para chegar até aqui. E eu só posso te desejar que você continue cada vez mais crescendo, conquistando seus sonhos, tendo seus clientes, enfim, estando cada vez mais reconhecida pela mulher, pela profissional que você é, viu? Muito obrigada, professora. E com certeza, meu próximo passo agora, eu estou me espelhando em você, que eu quero montar o meu curso, espelhando na professora Fernanda Cruz. Eu chego lá. Obrigada. E você conta comigo para poder conquistar esse seu sonho, viu? Esse e todos os outros sonhos, você conta comigo para a sua vida profissional, pessoal, para o que você precisar. Ai, obrigada mesmo, professora. Muito agradecida, tá? Foi um prazer mesmo participar. Um beijo, obrigada mais uma vez e eu vejo todo mundo no próximo episódio. Obrigada.